Boa noite. Estou tendo um pequeno retorninho. Boa noite a todos e a todas. É um prazer imenso estar aqui hoje, inaugurando esse circuito ESA, OAB, CEDIM, e é uma alegria redobrada, né? Eu assumi a diretoria-geral da ESA em agosto do ano passado, e de lá para cá nós estamos criando uma reestruturação na escola, e já fizemos muita coisa em busca daquele que é o nosso maior desafio, que é levar ensino e qualificação com muita qualidade aos nossos advogados e às nossas advogadas. Nós já alteramos completamente a forma de comunicação com os advogados e com as advogadas, alteramos as nossas redes sociais, a nova marca ESA. Eu queria convidar todos vocês para visitar o site novo da ESA, esamg.org.br. Vale muito a pena. Lá nós temos um menu dos eventos, dos cursos e das pós-graduações que nós estamos oferecendo em parceria com o CEDIM. E, especialmente hoje, eu tenho uma alegria redobrada. Primeiro, porque é um evento feito com o nosso primeiro parceiro, com o nosso parceiro maior, que é o CEDIM, né, nesse circuito que vai mostrar um pouquinho para vocês, ao longo dos próximos dias, quais são algumas das especializações que nós estamos oferecendo aos advogados e às advogadas, com desconto de 40% no valor que é cobrado lá no CEDIM. Então, aquele que se inscrever pelo site da ESA, ele tem, já na partida, um desconto de 40%. Essa é a minha primeira alegria nessa parceria aí que a gente está firmando com o CEDIM, com a professora Mariana, que tem sido uma grande parceira da ESA nesse nosso desafio. Outros cursos de pós, além daqueles que lá estão no site, serão lançados muito brevemente, e nós estamos também com uma agenda muito cheia para o restante do ano, em eventos a serem realizados, tanto presencial quanto online, para todos os advogados e todas as advogadas. E a minha segunda alegria é que esse circuito nós buscamos, através, né, de uma chamada, a participação das subseções que compõem esse nosso lindo estado de Minas Gerais. Nós teremos, ao longo dos próximos dias, aqui presidentes de subseções que virão apresentar os nossos palestrantes. Hoje, nós temos a gestão de risco e seus impactos na gestão corporativa. Amanhã, dia 8, nós teremos tributação na advocacia. No dia 9, segurança internacional e manutenção da paz. Ainda no dia 9, infraestrutura e investimentos no panorama econômico internacional e nacional. E no dia 10, redigindo contratos no século XXI. Todos esses eventos serão apresentados pelos nossos presidentes. E a minha terceira alegria é que hoje está aqui o presidente Rogério Lisboa, presidente de Contagem, da OAB de Contagem, e que faz lá, junto com a doutora Marília e com a doutora Luciana, um belíssimo trabalho de qualificação. Vou puxar para a minha sardinha aqui, e o doutor Felipe também, na área tributária, né? Nós nunca podemos deixar de falar do tributário, a gente sempre quer puxar a sardinha para o nosso lado. E tantos outros que participam das comissões da OAB de Contagem. Estive lá, fui muito bem recebido e fiquei muito impressionado com o trabalho que é feito de qualificação pela OAB de Contagem. Portanto, eu só queria abrir muito rapidamente esse nosso circuito ESA-OAB, chamar os advogados e as advogadas para participarem do curso de pós. Hoje nós teremos aqui sorteio de cupons para além dos 40% que nós já conseguimos conquistar, e dizer que a ESA é uma casa de todos nós. É impossível o diretor-geral e a sua diretoria fazerem um trabalho sem a participação de todos vocês. O nosso site, inclusive, tem lá um formulário específico para os presidentes de subseção pedirem eventos, solicitarem a presença da ESA
E também para os advogados e advogadas sugerirem eventos, temas, tudo aquilo que a gente puder fazer, nós iremos fazer para levar aos nossos advogados e às nossas advogadas a melhor qualificação que nós possamos dar. A ESA tem um nome construído ao longo de muitos e muitos anos, um nome de muita credibilidade, e eu espero, sinceramente, com esse nosso trabalho, honrar esse nome e dar um caminho cada vez mais efetivo e institucional a esse braço da OAB, que é tão importante, né? A gente vive falando sempre que um país não muda sem educação. Isso é a mesma coisa para as profissões, né? A advocacia, eu estou na advocacia há 31 anos, sou professor há mais de 20 anos e sei da importância que a educação e a qualificação têm para os nossos advogados e para os nossos advogados, especialmente num sistema jurídico extremamente complexo e que tem alterações a todo momento. Então, é nossa função, é nosso dever na OAB levar esse ensino de qualidade e eu espero que nós possamos cumprir a missão. E para cumprir essa missão, tenho aqui hoje grandes parceiros, como o nosso presidente Rogério e como a nossa querida professora Mariana, que vai falar um pouquinho para vocês sobre o CEDIM e sobre essa parceria, e muito honra a ela. Muito obrigado a todos vocês, continuem acompanhando. Como eu disse, nós teremos sorteios aí ao longo dessa live e das lives da semana, então, mesmo aqueles que estão assistindo no YouTube, façam a inscrição, nós colocamos aí no chat o link para fazer a inscrição, porque serão sorteados aqueles que estão inscritos. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado ao presidente Sérgio Leonardo pela confiança dessa missão que me foi dada, que eu espero cumpri-la com muita honra e espero chegar aí ao final da minha missão com uma ESA forte, como todos nós, advogados e advogadas, merecemos. Muito obrigado e ótima noite para vocês. Presidente Rogério, muito obrigado sempre pela sua força. Estamos juntos sempre, viu? Muito obrigado. Professora Mariana, a palavra é da senhora. Muito obrigada, doutor Walter. Gostaria de cumprimentar todos que estão aqui comigo na mesa. Doutor Walter, doutor Rogério, boa noite. Doutora Luciana, doutora Marília, professora e coordenadora aqui do CEDIM, professora Misma. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo, advogados e advogadas, alunos e alunas, que eu já estou vendo aqui alguns alunos do CEDIM também participando da live. Quero dizer que é um prazer para nós, enquanto instituição, enquanto Centro de Estudos de Direito e Negócios, ser um parceiro da ESA Minas Gerais e ser um parceiro também de todas as subseções, né? Iniciando aqui com o Dr. Rogério, subseção de contagem. Para nós é uma honra poder contribuir para a capacitação de advogados e advogadas, sobretudo os mineiros, mas não só, mas sobretudo, porque a gente acredita realmente, como o Dr. Walter falou, que a educação ela muda tudo, né? E muda também nosso sistema jurídico para melhor. Então, nós estamos aqui sempre atualizados, tentando oferecer o que tem de melhor para vocês. Nossos professores, coordenadores atuam na área, então a gente pode realmente apresentar para vocês uma educação de qualidade e agora com preços especiais a partir da nossa parceria. Como o Dr. Walter falou, a gente já hoje, para todos os inscritos da OAB, podemos hoje oferecer cursos para vocês com desconto de até 40%, e hoje, durante a live, a gente também vai sortear algumas bolsas. Então, façam a inscrição pelo Simpla. É muito importante que vocês façam as inscrições para poder participar do sorteio. E aqueles que forem sorteados podem escolher aquela pós que vão querer, né, que vão querer utilizar a bolsa. Nós temos pós em diversos temas muito novos e que ainda são poucos aprofundados por alguns na pesquisa e na academia de forma geral. Então, a gente tem, por exemplo, pós de direito da mineração, direito ambiental, internacional, agronegócio, infraestrutura, compliance, que a gente vai estar aqui hoje falando um pouquinho, gestão de risco. Então, nós temos, assim, muita qualidade para oferecer para vocês. Estamos esperando que vocês inscrevam e participem também das nossas atividades. Nós iniciamos agora o Circuito CEDIM, que foi pensado com muito carinho por nós, da ESA,
e da OAB, de forma geral, e do CEDIM, querendo mesmo a integração de todas as subseções. Já até estávamos conversando aqui antes, né, doutor Rogério, que essa é a primeira atividade de muitas que vamos iniciar aí ao longo do ano de 2023, que eu tenho certeza que a gente vai pensar em muitas capacitações e projetos em conjuntos. Então, queria agradecer a participação de todos que estão aqui na mesa e dizer que é uma honra participar do circuito e poder contribuir um pouquinho para a qualificação de todos. Passo a palavra agora para o doutor Rogério. Obrigado, doutora Mariana. Uma alegria para a gente poder estar aqui. Doutor Walter Lobato, já nosso amigo, parceiro de Contagem desde a primeira hora. Uma alegria da gente poder fazer isso e começar por conta. Para a gente é uma alegria dobrada, porque a gente tem muito gosto em fazer os trabalhos que nós fazemos aqui, hoje com as nossas quase 60 comissões já empossadas. Então, nós temos uma turma que se entrega realmente aos trabalhos. Agradecer aqui muito a participação hoje da doutora Luciana e da doutora Marília, nossas coordenadoras da ESA aqui em Contagem, a doutora Luciana também, nossa diretora na casa. E dizer, doutor Walter, que realmente é um encanto poder ver essa nova gestão da UAB e os trabalhos que estão sendo executados. Eu que estou na UAB desde 2004, já participando ativamente de todas as atividades, confesso que eu tenho me sentido extremamente feliz com tudo que está acontecendo. Nosso presidente Sérgio Leonardo tem se enganjado completamente em provocar as mudanças que são necessárias junto com a sua diretoria. Hoje nós temos o nosso ex-presidente, doutor Sanders, na Secretaria-Geral, que está ali conduzindo com maestria e só elogios, fazendo o trabalho que precisa ser feito, que é o mais importante, junto com todos os demais diretores da UAB Minas Gerais. E Contagem não pode ser diferente. Aqui nós gostamos de buscar a eficiência e a qualidade de todos os trabalhos que nós realizamos. Então, pode ter certeza, doutora Mariana, que é realmente o início de um bom trabalho. Marília e Luciana têm sonhado aí com uma ESA atuante, em Contagem, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer muitos trabalhos que vão trazer para a advocacia mais qualidade. A advocacia tem passado por mudanças significativas, principalmente nas áreas tecnológicas, e novas formas de trabalho que precisam ser implementadas, Ela tem se tornado cada vez mais importante esse tipo de educação, porque às vezes você sai ali da faculdade, vai para o mercado e sem atualização, sem educação, não tem transformação, realmente é isso que nós precisamos. Agradecer muito aqui a professora Misma por estar conosco hoje, nos brindar com esse tema de gestão de risco, compliance, que é hoje fundamental para a advocacia, assim como a Lei Geral de Proteção de Dados, ESG. Nós precisamos nos integrar a esse novo sistema empresarial e é preciso que todos nós conheçamos para que os nossos clientes sejam bem atendidos nos trabalhos que vão desenvolver. Então, eu desejo muito sucesso a cada um que está aqui conosco. Aproveitar para dizer para os nossos advogados de Contagem que isso é só o início de muitos trabalhos que virão e que certamente vão fazer a diferença no dia a dia da advocacia. Muito obrigado a vocês, desejo um evento maravilhoso, vou estar acompanhando aqui junto com todos os demais, viu? Um abraço, muito obrigado, doutor Walter, mais uma vez, estou esperando um outro café lá, hein? Rapidamente. Aí você aproveita e leva a doutora Mariana também, para a gente já poder apresentar lá as meninas e a gente começar os nossos trabalhos. Um abraço, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todas. É um prazer imensurável estar aqui com os doutores nessa noite. Doutor Walter, doutora Mariana, doutor Rogério Lisboa, doutora Marília, minha colega na coordenação da ESA da OAB Contagem. É uma honra fazer parte dessa ESA, dessa casa. Aqui em Contagem costumamos nos tratar como uma grande família. E que felicidade poder também compor a família ESA, ESA-MG.
Eu fiquei responsável, né, por poder passar a palavra, né, a simpaticíssima professora, especialista, economista, Misma. Mas antes de fazer isso, antes de passar o currículo dela, eu gostaria de dar a palavra à doutora Marília para uma apresentação, uma fala rápida aqui para todo mundo. Por favor, doutora Marília. Boa noite a todos, boa noite a todas. Luciana, muito obrigada, vou ser bem breve, porque a nossa palestrante está aí nos aguardando. Eu queria agradecer a oportunidade, né, e a parceria da ESA, através do Walter, da Faculdade Cedim, através da Mariana, e dizer que a ESA aqui em Contagem está à disposição, está aí de braços abertos para abraçar esse projeto ESA e Cedim. Da mesma forma que fomos tão bem recepcionados por vocês, né? Eu quero parabenizar a nossa palestrante, a Misma, né? Pela relevância do tema, pela atualidade, pela complexidade, e principalmente a Faculdade Cedim, porque ela trouxe para a gente opções de cursos e palestras nesse momento que ampliam muito a visão do advogado para sua atuação em questões muito relevantes. Então, é isso que a gente quer trazer para a ESA também aqui em Contagem. Então, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade, né, por estar aqui, estou à disposição, e vou te devolver aí a palavra, Luciana, para você apresentar aí a nossa palestrante. Obrigada. Pessoal, antes de tudo, reforçando uma fala também do Dr. Walter, para todos que estão acompanhando essa live de agora, para se inscreverem no link, porque ao final, e que vocês permaneçam, né, obviamente, até o final, serão sorteadas 2 bolsas, tá? Dos cursos de pós-graduação da Cedim, que tem temas variadíssimos e extremamente atuais, de extrema relevância. Todos os advogados, né, pela ESA, hoje já temos 40% de desconto nos cursos de pós-graduação da Cedim, porém hoje esse desconto é ainda maior e serão sorteadas 2 bolsas de 50%. Tá? Então, ao final, nós faremos esse sorteio e, aproveitando, né, sem mais delongas, vou ler o pequeno currículo da nossa palestrante de hoje, Misma de Paula, economista, especialista em governança, gestão de riscos e compliance, coordenadora do MBA GRC e coordenadora de integridade e gestão de riscos da Codenge. É um prazer estar aqui com vocês essa noite e passo a palavra para a querida Misma de Paula. Quero agradecer, desejar boa noite a todos, agradecer o convite aqui do Cedim, como professora e como coordenadora do curso, para mim é uma honra estar aqui e parabenizar vocês da ESA por essa iniciativa, né, por aceitar essa parceria. A gente sabe que realmente fomentar a educação é uma forma de alavancar aí as nossas empresas, nossos ambientes, nossas pessoas, nossos profissionais. Então, parabenizar o empenho de vocês. A gente está bem animado esse ano com essa parceria, sabemos que vai ser uma parceria de muitos frutos. E dizer para quem não ganhar a bolsa no sorteio não ficar triste, porque todos os associados têm um desconto de 40% em todas as pós-graduações do Cedim. Então, se você não ganhar a bolsa, não fique triste, que já está garantido 40% para vocês. Obrigada, gente, mesmo pelo convite. Fico muito honrada, tá, pelas considerações que foram feitas aqui a mim. Dizer que vocês aumentaram a minha responsabilidade, né? Mas vamos lá. A gente vai falar de um tema que realmente é um pouquinho... é tido como um pouco complexo. Eu vou tentar trazer de forma um pouco mais prática, objetiva, resumir, sintetizar, para mostrar a vocês que estão participando, principalmente aqueles que já são formados, advogados, ou que estão estudando, a importância desse tema na atuação nossa profissional do dia a dia. Então, nós vamos tratar aqui da área de gerenciamento de riscos corporativos, né? Quais os impactos que isso traz para o ambiente corporativo. Antes de tratar isso, vou só definir aqui como é que vai ser feito isso. Eu vou trazer aqui uma definição, vou explicar qual que é o caminho para a gente conseguir esse impacto no ambiente corporativo e quais seriam os benefícios dessas estratégias. Então, vamos lá. Se quiser deixar no segundo slide, por favor. O gerenciamento de risco corporativo. Existe uma definição que diz o seguinte, eu vou ler ela na íntegra, tá?
é um processo conduzido em uma organização pelo Conselho de Administração, diretoria e demais empregados, aplicando o estabelecimento de estratégias formuladas para identificar em toda a organização eventos em potencial, capazes de ofertá-la e administrar os riscos de modo a mantê-los compatível com o apetite a risco da organização e possibilitar garantia razoável do cumprimento de seus objetivos. Bom, lendo assim fica um pouco complexo, né? Tá bom, na prática, o que seria isso? Então, vamos lá. Primeiro, quando a gente vai falar de gerenciamento de risco, eu gosto muito de definir o que é risco. Porque se a gente entrar na teoria aqui, ou trazer para a prática, sem saber a definição de risco, a gente talvez fique com uma lacuna sem entender o que é na prática. Risco, a definição de risco na ISO, ela diz o seguinte: é o impacto das incertezas sobre os meus objetivos. Então, para eu ter um risco, antes de eu ter um risco, eu preciso ter o meu objetivo definido. No ambiente corporativo, a gente tem esses objetivos definidos nos objetivos estratégicos da companhia, quando a gente define a missão, a visão, os seus valores. E aí a gente tem o norte para onde essa companhia vai, essa corporação, essa empresa, essa organização, essa instituição. Gerenciamento de risco é para uma empresa gigante? É para qualquer tamanho de estabelecimento. Nas empresas maiores, a gente demanda de uma estrutura maior de governança. Então, essa estrutura de governança, né, que serve para a gente mitigar alguns riscos principais, como, por exemplo, o conflito de agência, que significa você, quando tem o dono do recurso, é diferente daqueles que administram os recursos, a gente tem uma estrutura de governança. E essa estrutura de governança, no funcionamento dela no dia a dia, a gente fica sujeito a alguns riscos. E assim também em empresas pequenas, ainda que não tenham essa estrutura de governança complexa. Como é que a gente faz para criar esse caminho do gerenciamento de riscos? Primeira coisa é entender esses objetivos organizacionais. Como eu disse antes, a definição de risco, ela precisa ter estabelecido os objetivos da empresa. Se você não tem os objetivos ou não conhece eles, você não pode ter conhecimento também dos seus riscos. Então, para você gerenciar risco, ele começa no entendimento de quais são os meus objetivos. Isso serve, gente, gerenciamento de risco serve para a vida também, tá? Se a gente tirar do ambiente corporativo e trazer para a vida, inclusive um dos melhores exemplos que a gente tem é um exemplo muito prático, muito simples, que a gente tem de um grande professor nosso, que é o Controlador-Geral do Estado, Rodrigo Fontinelli, e ele traz para a gente um dos exemplos simples, que é pegar um ônibus de manhã para você ir ao trabalho. Então, se você tem um objetivo, que é ir pegar o ônibus, você tem vários riscos que podem ocorrer nesse caminho. E aí, para uma organização, a gente precisa conhecer esses objetivos, que são os objetivos organizacionais. É o primeiro passo para a gente começar o gerenciamento de riscos. E aí, conhecendo esses objetivos, a gente vai fazer o diagnóstico daquele ambiente, que é conhecer o ambiente organizacional. Como assim? A empresa, a gente conhece os objetivos da empresa, ou seja, para onde essa empresa quer ir? Para onde ela quer chegar? Qual que é a missão dela de existir? Quais são os objetivos estratégicos dela? Ok, então você tem definido os objetivos. Definidos esses objetivos, a gente precisa conhecer como é o ambiente que esses objetivos têm sido colocados em prática. Porque toda a ação de uma empresa, toda ela, desde o chão de fábrica até a alta gestão, ela tem que estar alinhada para alcançar esses objetivos estratégicos, correto? Então, todos os procedimentos, as atividades, as tarefas do dia a dia, elas são criadas, executadas, com foco nesses objetivos estratégicos. Né? A gente vai descendo ali nos objetivos, existem as camadas, objetivos estratégicos, os táticos e os operacionais. Então, esse caminho que as ações percorrem, existem os riscos, que são os efeitos das incertezas sobre os meus objetivos. Então, durante o exercício das minhas atividades, podem ocorrer eventos inerentes ao processo, à atividade, que vão impedir desses meus objetivos serem cumpridos. Como que eu posso mitigar esses riscos? Né? Existem, como eu disse, riscos inerentes, que são comuns a essas atividades. Então, existem controles que eu posso aplicar, eu posso transferir o risco, eu posso tratar esses riscos. Então, o primeiro passo seria conhecer os objetivos organizacionais. Conhecido estes, eu vou conhecer o ambiente organizacional. Como é feito as atividades, as tarefas, os processos para alcançar esses objetivos. Conhecido, eu tenho em mãos, então, um diagnóstico.
Esse momento chama diagnóstico. A gente diagnosticou os riscos que existem nessa organização. E aí, tendo esse diagnóstico, conhecendo o ambiente organizacional, a gente precisa entender, precisa da colaboração, da alta gestão, do gestor, do empreendedor daquela empresa, daquela organização, saber dele qual é o apetite ao risco. O que é isso, né? Tem muita gente que fala assim, outro dia eu escrevi um texto e pedi para uma revisão desse texto, e aí ela me disse assim, olha, não é legal você colocar apetite ao risco, porque é uma linguagem comum. Eu falei, não, é uma linguagem técnica. Era a pessoa, né, ligada ao português, não, é uma linguagem técnica mesmo, significa apetite ao risco mesmo. O que é esse apetite ao risco? É um nível de risco aceitável naquele ambiente. Quem que dita isso? A alta gestão. Aquele que administra os recursos, aquele que dá as diretrizes. Então, ele vai indicar qual que é, dentre aqueles riscos identificados, qual é o apetite dele, ou seja, qual nível de risco eu vou aceitar na minha organização. Por quê? Existem riscos, como eu disse, são inerentes ao trabalho, à atividade. Então, não tem como eu exercer uma atividade eliminando totalmente o risco. Não existe eliminação de risco. Aí, o risco ele só é eliminado quando a atividade não é executada. Então, a gente consegue transferir o risco, mitigar o risco, evitar o risco, mas eliminá-lo é impossível, a não ser que a atividade não seja executada. Então, a gente precisa dessa definição do apetite ao risco. Para quem estiver na área tática e operacional, entender até onde ela pode ir na execução daquelas atividades, até onde é aceitável os impactos, os prejuízos, né, daqueles riscos que são inerentes àquela atividade. Identificados os riscos, tendo apetite ao risco, a gente vai identificar os riscos. A gente vai entender qual que é a natureza daquele risco. Se ele é um risco operacional, se ele é um risco financeiro, se ele é um risco orçamentário, se é um risco de reputação, se é um risco de conformidade, ou seja, se é um risco que ele ocorre por conta de negligência, alguma norma interna ou externa, se é um risco reputacional, se é um risco que reputacional quer dizer que, se ele ocorre, ele traz uma mancha na imagem da empresa, da instituição. Então, nós vamos identificar esses riscos, mapear eles, né? Colocar mesmo numa matriz, num papel, numa lista, e colocar ali quais são quais as identificações que nós temos. E aí, no próximo passo, seria avaliar esses riscos. O que seria a avaliação desses riscos? Nós vamos avaliar qual que é a probabilidade daquele evento ocorrer. Como assim? Existem riscos que ocorrem frequentemente. E aí, aquele risco, por ser inerente da atividade, a ocorrência dele é frequente, é diariamente, é semestralmente, é bimestralmente. Então, ele tem uma frequência, uma periodicidade maior de acontecer, outros menores. E aí também, contrapartida, nós temos que avaliar o impacto desses riscos. Existem riscos que, se ocorrer, o impacto é mínimo naquela organização. Ele vai atingir somente o nível operacional. E aí, com um ajuste ali de procedimento, de atividade, esse risco pode ser mitigado, pode ser transferido, ele pode ser reduzido. E existem riscos que, se ele ocorrer, o impacto é tão grande, que ele pode colocar em risco a própria atividade da organização ou da empresa. Então, a gente tem, dentro da avaliação dos riscos, essas duas mensurações, a probabilidade e o impacto. Então, você pode ter riscos de baixa probabilidade, ou seja, que ocorrem raramente, ou que nunca ocorreram, mas que podem vir a ocorrer, um rompimento de barragem, por exemplo, e que o impacto dele é gigantesco, né, e não é suportado pela organização. Ou, pelo contrário, riscos que têm uma probabilidade muito alta, que podem ocorrer frequentemente durante a atividade, no entanto, o impacto dele é baixo e ele é absorvido por própria mudança ali de operação, ou ele é absorvido pela atividade da empresa mesmo, é aceitável. Dadas essas etapas, seria vir, então, uma última etapa dessa gestão de riscos, que seria o monitoramento e a comunicação. Depois que a gente faz todo esse processo de identificação, avaliação, nós temos, então, que fazer um monitoramento, porque é um ciclo, né? A gente não consegue identificar, avaliar e finalizar com esse processo. Ele continua, porque as atividades são cíclicas, elas continuam, a empresa continua a existir, ela continua a operar. Então, é necessário verificar
se os controles que foram criados para mitigar esses riscos, se eles estão realmente mitigando esses riscos. E como é que a gente faz isso? Um monitoramento. Talvez reinicie o ciclo, diagnostica, identifica, avalia e trata de novo. E esse ciclo precisa ser, no final desse ciclo, né, você inicia no diagnóstico e termina na comunicação. Comunicação a quem? Àqueles que estão envolvidos nesse processo de gerenciamento de risco. Principalmente os agentes que são operadores das atividades. Quem conhece melhor os riscos são aqueles agentes, os trabalhadores, aqueles que estão na atividade, dentro do processo, e não a alta gestão. A alta gestão, ela vai ditar quais são os níveis de riscos aceitáveis, quais as formas de tratamento, mas quem conhece os riscos inerentes àquela atividade é quem realmente atua naquela atividade, o dono do processo. E aí essa comunicação, ela precisa passar pelo dono do processo e nas áreas subsequentes, na operação tática, na alta gestão, na gerencial também. Então esse seria um ciclo de gerenciamento de riscos. Então, o que a gente disse aqui, né? Nós identificamos que o gerenciamento de risco corporativo é um processo, é a definição, é um processo conduzido em uma organização pelo conselho de administração, que seria a autogestão, né? Diretoria e demais empregados, ou seja, todos os níveis da empresa. Aplicado no estabelecimento de estratégias, ou seja, essas estratégias que eu citei aqui. Conhecer os objetivos organizacionais, definir o ambiente organizacional, fazendo diagnóstico, definir o apetite ao risco, que é dado pela autogestão, identificar esses riscos, avaliar esses riscos, tratar esses riscos com os controles devidos, como eu citei, e fazer um monitoramento e comunicação. Dado essas estratégias, a empresa ela tem um fomento de informações para decisões estratégicas da companhia. Se ela tem identificado quais os riscos ela ocorre, ela tem incidência nas suas atividades, na execução das suas atividades, a gestão consegue ter informações para decisões estratégicas. Então, esse é um dos principais impactos para a gestão de risco dentro de uma corporação. Tudo isso, pessoal, lembrando que essas estratégias e a gestão de risco ela é feita para resguardar esses três principais elementos que conduzem a empresa, que é a missão, a visão e os seus valores. Então, toda a gestão de risco de uma empresa, ela serve para resguardar esses três princípios dela, que é o norte da empresa, que é o norte da organização, né, que conduz ela no caminho ao qual ela quer caminhar. Por gentileza, pode passar o próximo slide? E eu vou trazer aqui agora quais seriam os principais impactos desse gerenciamento de risco. Esperar ele mudar de tela aqui para a gente. Bom, eu tenho aqui uma cola. Então, vamos lá. Quais seriam os principais impactos dessa gestão de risco dentro de um ambiente corporativo, né? Esse é o tema da nossa palestra aqui, da nossa explanação de hoje. Então, a gestão de risco e os seus impactos na gestão corporativa. Quando você tem esse gerenciamento de risco com esses ciclos, você consegue alinhar o apetite ao risco, ou seja, qual o risco que eu aceito na minha corporação, de acordo com as estratégias que a companhia tem para executar suas atividades. Eu não vou definir, a autogestão não vai definir um apetite ao risco desalinhado com os objetivos estratégicos. Por quê? Senão ela vai ter impactos negativos lá. Né? Ela vai ter impactos que vão impedir desses objetivos serem alcançados. Então, os administradores, eles avaliam os riscos, o apetite ao risco, de acordo com os seus objetivos estratégicos. E de acordo com os recursos que ela tem para absorver esses impactos. Então, você pode se perguntar, então se eu tenho um risco de uma atividade, eu não posso absorver o impacto dessa atividade, como que eu faço então? Como é que a empresa deve agir? Ela pode adquirir um seguro, e aí ela transfere o risco daquela atividade para uma seguradora. Ela pode criar um controle interno para mitigar o efeito daquele risco, ou para evitar, ou para corrigir o efeito desse risco. Evitar, no caso de você prevenir esse efeito desse risco, né, mitigar ele, ou, posteriormente, você mitigando os impactos desse risco numa determinada atividade.
Esse é um dos benefícios, um dos impactos positivos na gestão de risco dentro do ambiente corporativo. Fortalecer as decisões em resposta aos riscos. Riscos são problemas, são incertezas, né? Efeito das incertezas sobre os meus objetivos. Então, quando você tem uma gestão de riscos dentro de uma empresa, você fortalece a sua resposta quanto aos problemas que podem existir. E com fundamentação, com argumentos que você tem tirados de atividades diárias da empresa, do cotidiano, da realidade da empresa. Então, você tem essa questão de fomentar e fortalecer as decisões em resposta aos problemas diários, mensais, eventuais que a empresa pode vir. Numa crise que pode surgir, né? A gestão de risco, ela inclui também a gestão de crise. O que seja isso? A gestão de crise é quando o risco talvez não tenha sido mensurado. Você faz um mapeamento de todos os riscos, mas quem garante que todos os riscos foram mapeados? Existem riscos, por exemplo, um ataque às torres gêmeas, um rompimento de barragens, que não são mapeados, porque às vezes são inimagináveis, né? O rompimento de uma barragem não que é um risco mapeável, né? Já é avaliado ali na atividade, mas no caso, por exemplo, de um ataque às torres gêmeas, vamos ao extremo aqui de um exemplo prático que todo mundo conhece. Então, o que você faz com esses riscos? Como que a gente faz numa empresa que tem risco? A gente estabelece uma gestão de crise, né? Um comitê de gestão de crise. Então, você tem recursos e estratégias para gerir riscos que não foram mapeados ou não foram identificados. Mas você cria uma estratégia, por exemplo, que é um comitê de gestão de crise. São pessoas estratégicas da empresa, da comunicação, da gestão, que já estão preparadas. Caso ocorra algo que não é esperado, eles vão saber quais estratégias, ou vão sentar para resolver juntos quais estratégias tomarem na hora. É uma forma de gerir riscos também, né? Outro impacto positivo, reduzir surpresas e prejuízos operacionais. Ou seja, se eu tenho mapeado os problemas que eu posso ter, os riscos que podem ocorrer numa determinada atividade, eu vou criar um plano de ação para caso esse risco ocorra. Ele não foi mapeado só para ser identificado. Ele foi mapeado com o objetivo de ser tratado, ou seja, de ser mitigado ou evitado. Então, de que forma eu vou fazer isso? Reduzir surpresas e prejuízos operacionais. Então, eu vou ter uma forma segura de lidar com esses eventuais riscos que possam ocorrer. Identificar e administrar riscos múltiplos e entre empreendimentos. Existem riscos que eles podem ocorrer e eles podem afetar não somente um determinado ambiente da operação. Então, eles podem afetar várias áreas da empresa, por eles estar inerente à atividade que perpassa vários níveis da empresa. E nós sabemos que isso pode trazer vários prejuízos para uma organização. Se você tem um risco que ele impacta vários níveis da empresa, inclusive níveis estratégicos, isso pode atrapalhar o funcionamento, o andamento das entregas, das demandas que são feitas ali, e até riscos legais. Então, é uma das formas de gerenciamento de risco, né? Um dos impactos positivos, que é identificar e administrar riscos múltiplos dentro do seu empreendimento. Aproveitar as oportunidades. Como que significa isso? Você pode ter um problema identificado e fazer dele virar uma oportunidade. Então, se você tem um mapeamento de risco, você consegue identificar talvez um aprimoramento nas suas atividades. E esse aprimoramento pode trazer melhorias tanto na execução do seu trabalho, do seu serviço, quanto na redução de custos. Se você mitiga um risco, por exemplo, de prejuízo de material na produção de alguma atividade, de algum produto, você está mitigando o prejuízo que aquilo daria para a sua empresa. Então, aproveitar oportunidades. E outras que vão surgindo ao longo do mapeamento de riscos. Como ele é cíclico, o olhar do gestor e o olhar do dono do processo, ele volta-se um pouco para essa questão de otimizar o processo, otimizar as atividades. Porque ele vai ter um olhar para identificar os problemas, os eventuais impactos negativos que podem ocorrer naquela atividade, né? E que talvez ele, antes de fazer um mapeamento de risco, a gestão de risco, ele não tinha essa visão. Otimizar o capital. Então,
toda empresa, toda organização, a não ser ela pública, né, ou com outra funcionalidade, ela tem a sua missão e o propósito dela de existir. E a maioria das empresas, nós sabemos que o objetivo dela é gerar lucros. A gestão de risco é um recurso que traz otimização de capital, justamente por todas essas outras iniciativas que a gente disse aqui. E aí você pode se perguntar, mas implementar a gestão de risco deve ter um custo para a empresa. Deve ter que criar uma área, deve ter que criar uma estratégia, ou contratar pessoas para fazer isso. Depende. O melhor gerenciamento de riscos é aquele que é inerente à atividade de cada um. Ele não é feito de forma paralela. Então, o investimento que se faz nisso é treinar os próprios operadores do processo, das atividades, dos gestores, para que eles mesmos saibam fazer a gestão desses riscos. O que se pode ter é uma área, né, talvez no início uma assessoria ou uma área designada na instituição para que possa operacionalizar o início desse start aí da gestão de risco, porque por ser uma forma, né, como eu expliquei aqui, existe um caminho, existem algumas estratégias para fazer esse gerenciamento. Quem não sabe fazer isso, né, que está ligado só à operação ali no dia a dia, ele não vai ter esse conhecimento para fazer essa gestão de risco e implementar essas estratégias. Mas existem as consultorias e existem aí também as formas de você, né, áreas específicas dentro de algumas empresas que fazem essa gestão dentro da própria empresa. E, para quem tem o interesse, também tem o MBA do CEDIM, que é o Governança, Gestão de Riscos e Compliance. Lá a gente aprende, nós damos condição para esse aluno, para esse profissional, sendo ele advogado, sendo ele qualquer área, gente. Temos lá enfermeiros, engenheiros, gestores públicos, gestão de risco é para toda e qualquer área, como eu disse no início, inclusive para as nossas vidas. Então, uma especialização em GRC é uma área que traz muita capacitação para fazer essa gestão de riscos em qualquer ambiente corporativo. Então, nós ensinamos as estratégias, ensinamos o uso de algumas ferramentas que são matrizes de risco, trazemos ferramentas, né, tecnológicas que existem hoje para ajudar. E aí, fora as ferramentas que existem hoje, dá para fazer de forma simples num Excel também. A gente ensina todas as formas, porque gestão de risco é tanto para pequena empresa, para média empresa e para grande empresa. A gestão de risco é para você mitigar, né, os eventuais impactos aí de negativos que podem ocorrer durante a execução das suas atividades e dos eventos. Bom, espero ter colocado aí um pouco de forma prática, tentei sintetizar e simplificar ao máximo aqui, trazendo um pouquinho aí do que era, né, a definição de gestão de risco corporativo, que ela é estratégia dentro de uma corporação, o caminho ao qual se faz essa gestão de risco, e quais seriam esses impactos positivos. Me disponho, quem quiser tirar alguma dúvida que eu souber responder. Se eu não souber, a gente pede ajuda aí para os doutores e universitários, que tem muitos nos assistindo. E é isso. Passo a palavra aí para a Luciana, ou quem que vai responder para nós? Se tiver alguma Agora eu voltei. Estava aqui anotando, prestando atenção na palestra, na brilhante palestra da Misma. Ela não gosta, tá, gente, que chama ela de doutora. Então, por favor. Só para não levar o mérito merecido, porque você não foi advogado, então seria um mérito. Bom, eu estava aqui acompanhando, não apareceram perguntas ainda, Misma, mas nós vamos fazer, então, o sorteio. Eu vou pedir até um auxílio aqui do pessoal, para nós fazermos o nosso sorteio, então, das bolsas. Eu não sei se a Mariana continua online aqui com a gente. Eu vou abrir a lista, né, agora, de todos os inscritos, e vou pedir à Misma para me falar 2 números. Por favor, Misma. Vou falar o 04, aniversário da minha filha, e o 20, aniversário do meu filho. E 20. Só um minutinho, porque ele não está na ordem. A numeração não está na ordem. O 4, a Maraísa Santini, se eu não estiver enganada, é a advogada aqui da nossa subseção. Que legal! A número 4.
Maraísa Santini. E agora deixa eu ir para o 20. 20, Rafaele Emanuele Silva. A Rafaele, eu particularmente não a conheço, mas a Maraísa já está até aqui no chat, ó. Sou eu. Que legal. Parabéns, Parabéns, Maraísa. E agora eu só não sei se a Rafaele Emanuele Silva, se ela está acompanhando aqui com a gente no site, no chat. Isso mesmo, a doutora Maraísa até ressaltou, olha só, presidente da nossa comissão de compliance da OAB Contagem e acabou de ser agraciada com a bolsa de 50% de pós-graduação da CEDIM. Muito bom. E a doutora Rafaele. Agora, doutora Rafaele, eu preciso ver com a doutora Mariana como que será feito esse contato com a Rafaele ou se nós vamos sortear outro número. Só um minutinho. Pessoal, nós vamos fazer o seguinte, então. A Rafaela, ela não está manifestando aqui no chat. Nós vamos pegar outro número, Misma. 19, meu aniversário, pertinho do 20. Suzana Pascoal. Suzana Pascoal, se nos ouve, manifeste aqui no chat, por favor. Suzana Penido Pascoal. Vamos ver, vamos esperar um pouquinho para ver se ela vai manifestar. Também não. Outro número mesmo. Vamos lá, a gente tem 98 aqui. Uau! 7, o dia de hoje. 7. Lilian Ambrosio. Lilian Ambrosio, se você estiver aqui ainda com a gente, acompanhando a nossa live, manifeste, por favor, aqui no chat. Ainda nada. Mais um, Misma. Mais um? Vamos lá. Mais um. Deixa eu pensar num número aqui agora. 5. 5. Márcia Cristina Gama Zanon. Márcia Cristina, se você estiver aqui ainda, manifeste no site, por favor, no chat, por favor. Eu tô quase sugerindo. A Lilian apareceu agora, gente. A Lilian tinha sido qual número? 7, né? Eu acho. Meu chat não estava conectado. Lilian Ambrosio foi a nossa nossa terceira sorteada? Ela foi o número 7. Aí não respondeu, a gente chamou o 5. Isso. Perfeito, Lilian. O pessoal vai... eu vou pegar aqui o telefone, eu não sei se ele vai aparecer aqui para a gente na tela, o telefone. Então, nossas duas agraciadas da noite, Lilian Ambrosio e Maraísa Santini.
Bom, pessoal, acho que vai competir a mim encerrar a nossa live de hoje. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença, pela paciência. Foi maravilhoso. Fiquem antenados às redes sociais da OABMG, da ESA, da CEDIM. Nós temos várias palestras ainda no decorrer dessa semana, da semana que vem, vários cursos de atualização. E é um prazer, mais uma vez, prazer mesmo. Foi uma honra estar com você aqui essa noite. Foi maravilhoso. E eu gostaria de desejar a todos uma boa noite. Obrigada, Luciana, honra minha. Parabéns aí pelo trabalho de vocês.